Olá, esse é o programa Panorama das Comissões. E hoje nós vamos falar sobre os trabalhos da comissão em comemoração aos 200 anos da Confederação do Equador. E quem conversa comigo é a senadora Tereza Leitão, presidente da comissão. Olá, senadora, muito obrigada pela sua presença. Olá, Isadora, é um prazer estar aqui e, ao mesmo tempo, a importância do Senado valorizar esse aspecto das comissões transitórias. Muito bom. Senadora, vamos começar pelo início. O que foi a Confederação? A Confederação do Equador foi um movimento revolucionário. Eu diria que foi um complemento da Revolução de 17. Foi uma revolução constitucionalista que envolveu os estados de Pernambuco, que foi a sede, foi deflagrado em Pernambuco no dia 2 de julho, sob a liderança de Frei Caneca e outros líderes também, em contraposição ao poder moderador, né, da corte, e querendo criar no Brasil um outro modelo de país, um outro modelo de nação. A Confederação começou em Pernambuco, mas outros estados aderiram, sobretudo o estado do Ceará, o estado da Paraíba, o estado do Rio Grande do Norte, daí o nome de Confederação. E são ideias tão avançadas que dois aspectos ainda permanecem muito vivos no dia de hoje. O aspecto de ter uma república federativa, que não tivesse o poder central, o poder moderador do imperador, né? E uma outra questão que sempre as revoltas, né, do tempo do Brasil colônia, do tempo do Brasil império, sempre está à tona, que é a questão dos impostos. Hoje a gente está lidando com o momento de uma reforma tributária que se quer justa, né? Que se quer justa, compartilhada, onde os ricos paguem mais e os pobres sejam beneficiados, não é? Que haja de fato uma repartição dos benefícios do que se arrecada. E isso estava também constante, né, ali na Confederação. A Revolução de 17 foi drasticamente combatida, né, apesar de termos vivenciado em Pernambuco 71 dias de república, né, e aqueles ideais não morreram. Então foram reavivados, aperfeiçoados, inclusive, e no dia 2 de julho ela foi deflagrada. E este ano, do bicentenário da Confederação, o intento desses estados, e o Senado não poderia ficar de fora, é justamente fazer a memória desse movimento tão importante para a história do Brasil. E como que surgiu a ideia de criar essa comissão? O Senado, ele já tem experiências muito positivas. Eu analisei, assim que cheguei aqui, a experiência de algumas comissões provisórias, a exemplo dos 200 anos da independência do Brasil, a exemplo da própria comissão que a gente ainda está vivenciando dos 200 anos do Senado, né? E como pernambucana, eu quis fazer também essa homenagem ao meu estado, dando essa visibilidade nacional, porque embora tenha envolvido os estados do Nordeste, a Confederação teve um impacto nacional, o ideário da Confederação, as ideias da Confederação tiveram muita importância e muita influência que às vezes não é ainda conhecida de todo mundo, né? Mais atrás você teve a Inconfidência Mineira, que foi também uma revolta muito importante, e a visibilidade da Inconfidência é nacional. Verdade. Né? Ao passo que outras revoluções, que foram muitas, o Brasil é um país irredento, né? O Brasil é um país que o povo se organiza para lutar por seus direitos, tem muitas histórias de revoltas e de revoluções, mas a Confederação do Equador, no nosso ver, ela teve esse impacto de nacionalização, de pensar uma nação. E isso não é devidamente conhecido e nem valorizado, infelizmente, mesmo nos estados que compuseram a Confederação. O que a gente está observando com o bicentenário é que isso está causando um efeito positivo,
Olha que bacana. As escolas estão começando a ter um olhar diferenciado, a aprofundar mais. Os institutos históricos, que existem o nacional, existem os estaduais, existem os municipais, os institutos históricos e geográficos, têm contribuído muito com o resgate dessa memória e, ao mesmo tempo, têm feito outras atividades também articuladas e com esse tema. Então, a nossa ideia foi justamente essa, incluir o Senado pela experiência que ele tem, pelo significado que esta casa tem na configuração da República, nas comemorações desse bicentenário. E quero dizer a vocês, Adora, que como presidente da comissão, eu me sinto muito honrada, muito gratificada e muito agradecida ao Senado, porque nós não estamos tendo nenhum problema, pelo contrário, o nosso trabalho tem sido muito facilitado pela mesa diretora, todos os nossos pleitos, tudo que a comissão precisa para realizar o seu trabalho, e teremos um excelente saldo, está sendo muito bem aceito e muito bem acolhido pelos senadores da comissão, pela mesa diretora, e acredito que todos, ao final, vão estar envolvidos nessa comemoração. O resgate da memória é sempre importante, né? Muito fundamental. importante. E qual que é o balanço que a gente pode fazer até agora? Desde o início da comissão até agora, ela já tem alguns meses de duração, né? Ela já tem alguns meses, nós teríamos a conclusão dela agora, neste mês, mas nós pedimos uma prorrogação. Porque no nosso plano de trabalho, nós prevemos a realização de audiências públicas nos estados que participaram da Confederação. Pernambuco fez no dia 2 de julho, que foi o dia que eclodiu a Confederação, a Revolução, fez uma grande atividade e o Senado participou. Inclusive, teve a apresentação do selo comemorativo. Os Correios lançaram um selo comemorativo do bicentenário da Confederação do Equador por ocasião desta solenidade. E o Senado estava lá representado com a minha presença. Tivemos uma audiência pública promovida pela própria comissão no estado da Paraíba, a cargo do senador Efraim, que é membro da comissão, e o seu suplente, acho que André, não é? O suplente, o senador André, não é? E tivemos visitas técnicas, sim, também tivemos uma comemoração no estado do Ceará, organizada em conjunto pelo governo do estado e pela Assembleia Legislativa, e a comissão do Senado também participou. Então, ao lado disso, como nós colocamos no plano de trabalho, concluir tudo com a organização de um documentário, né? Foi criada uma comissão técnica de apoio à comissão, e essa comissão técnica fez buscas para pesquisas, visitas, né? Para levantar os elementos para organizar o documentário. Então, foram feitas diligências, né, no estado de Pernambuco, a rota de Frei Caneca foi toda mapeada, não é? A Fundação Joaquim Nabuco, que guarda muita coisa do acervo, também participou. O Instituto Histórico, a mesma coisa foi feita no Ceará, tem uma rota importante também que liga Ceará ao Piauí, que também está sendo analisada, investigada, e os dados que foram coletados, como imagens, não é? Documentos, a própria paisagem ainda existe, o Forte de 5 Pontas, onde Frei Caneca foi fuzilado, ainda existe. Tudo isso a equipe, né, coletou e organizou, preparou o documentário, que vai ser lançado no dia 10 de dezembro próximo, no auditório do Interleges, às 15 horas. Estejam todos convidados e convidadas. Além desse documentário, que é o que vai abrir, a gente terminou fazendo uma série de documentários. Olha que bacana. A equipe coletou uma riqueza de dados tão grande e, ao mesmo tempo, outros aspectos não muito revelados, participação dos negros, participação das populações indígenas e quilombolas, que vamos fazer uma sequência de mais 2 documentários, né? Então, tudo isso está no plano de trabalho e a gente acha que o Senado se inscreve definitivamente, como fez nos 200 anos da independência, também
nos 200 anos da Confederação do Equador. Senadora, e o resgate desses documentos? Como é que foi? Teve muita dificuldade? Vocês conseguiram encontrar bastante coisa? Dificuldade tem também porque muitos documentos, a gente não tem tudo digitalizado, né? Os arquivos, né? O arquivo público foi visitado, os arquivos do Instituto Histórico foram visitados e os arquivos da Fundação Joaquim Nabuco, que foi uma das visitas que nós incluímos, além das universidades. Então, há uma dificuldade de digitalização por falta de recursos, mas há um cuidado muito grande dessas instituições em preservação da memória. Então, foram recolhidos documentos muito importantes, atas, jornais, legislações, históricos, né? Tudo que Frei Caneca escreveu, né? Frei Caneca também era poeta, né? Tudo que foi escrito, os discursos, né, belíssimos que foram feitos, o processo de julgamento, eu acho que tudo isso vai vir à tona no documentário. São dois instrumentos, né, que a gente vai deixar como legado dessa comissão. O primeiro é o documentário, que vai se desdobrar em 3 etapas. E o segundo é um livro, né? O livro que está sendo organizado por um estudioso, o professor George Cabral, né, que é o presidente do Instituto Histórico Estadual de Pernambuco, é membro do Conselho de Cultura, né, é membro da Academia de Letras de Pernambuco, e ele tem elementos muito importantes de análise. Não é somente ele que vai participar do livro, o livro será uma coletânea de todos os olhares. Porque tem um olhar tributário, tem um olhar social, tem um olhar político, tem um olhar que incidiu sobre a configuração da República, né? Então, tudo isso a gente vai juntar num legado que eu tenho certeza que vai servir muito. As escolas estão fazendo também, Isadora, representações. Nós temos dois grupos teatrais lá em Pernambuco que têm belíssimas representações. O Suplício de Frei Caneca, né, que contextualiza o momento histórico, né? E as escolas estão participando, fazendo textos, fazendo banners, né? Participando também da exibição desse teatro, né? Dessas peças teatrais. Então, eu acho que esse legado vai ser importante para a preservação da memória. Eu acredito até para os jovens também, né? Como a senhora está citando mesmo, as crianças participando, é muito importante dessa participação, o resgate da memória, né? Vamos falar um pouquinho sobre o Frei Caneca? Vamos. Qual foi o papel dele? Quem foi Frei Caneca? Frei Caneca era um frade carmelita, né? Era um frade carmelita que já havia participado da Revolução de 17, né? Foi preso, né? Na Revolução de 17, a forma de controle do Estado naquela época foi muito dura, muito cruel, né? Com todos aqueles que participaram. Alguns foram, inclusive, assassinados, né? Durante todo esse processo, condenados à morte, ao degredo. Mas Frei Caneca sobreviveu, né? E aquelas ideias não morreram. Então, a partir da sua missão, né? Ele era um frade, e os frades carmelitas sempre foram muito estudiosos, né? Tem setores, né, da igreja que estudaram muito esse perfil do Brasil, né? Como eles foram instados pela colônia a fazerem um processo forçado de evangelização, sobretudo os jesuítas, né? Eles conviveram muito de perto com a realidade do povo, muito de perto. E eu acho que para aqueles que tinham uma consciência política e social, como Frei Caneca, aquilo foi aguçando, né? Aguçando os estudos, aguçando, né, as possibilidades de organização do povo. A experiência dele na Revolução de 17 se viu muito para a organização da Confederação do Equador. Pernambuco perdeu o território como retaliação, né?
as praias de Alagoas, as belíssimas praias de Alagoas, eram todas de Pernambuco. Ah, é? Uma Não grande sabia. parte da Bahia, né, a parte do Médio São Francisco, era de Pernambuco. Nós perdemos, né, como retaliação da coroa, né? Pernambuco ficou mais estreitinho. E isso foi reverberando a ideia de que Pernambuco não podia também sair só, como saiu da Revolução de 17, né? E Frei Caneca era muito estrategista nesse aspecto de articular e de agregar. Ele era muito cioso das suas obrigações eclesiásticas, nunca as abandonou, né? Mas via já, naquele tempo, que a igreja também tinha esse papel social importante. Era um excelente orador, né? Escrevia um jornal e esse jornal era lido em praça pública. O jornal fazia críticas, né, ao tratamento, né, que o imperador dava ao Brasil. Refletia-se muito no poder moderador, na cobrança de impostos sobre as nossas riquezas, que iam todas para Portugal, né? Todas. E como um bom orador, ele foi agregando, né? Agregando, era um homem de extrema coragem, não é? Preso, ele não se curvou, né? Ele foi inicialmente condenado à morte na forca, mas não teve um carrasco que quisesse puxar a corda. Por isso Olha, que ele que foi bacana arcabuzado. história. Então era a empatia dele, não é, com o povo, porque dizem que a oratória dele era uma oratória muito cativante. Era uma oratória que chegava muito ao coração das pessoas. E chegou em todos os setores, né? Até dos carrascos, que não quiseram que ele fosse enforcado. Por isso que ele foi arcabuzado, né? Como se chamava o fuzilamento daquela época. Tem algumas homenagens prestadas a Frei Caneca lá em Pernambuco, sim, mas a gente pretende que isso seja revitalizado. É pouco. É muito pouco para a importância da Confederação do Equador. A gente precisa restaurar melhor a imagem, né? Inclusive foi feito um estudo iconográfico de como era Frei Caneca fisicamente, né? Tem uma pintura que revela uma certa feição, mas os estudos revelaram uma outra, né? Olha que Isso bacana. tudo está sendo analisado também pela nossa comissão, pela parte técnica, pelos estudiosos e pesquisadores sobre esse estudo que foi feito. Foi o governo do estado de Pernambuco quem patrocinou, né, quem encomendou. Mas é uma história, Isadora, muito cheia de alguns aspectos importantes para a sociedade. Primeiro, a luta por um ideal. Segundo, a luta coletiva. Né? Foi uma luta coletiva que queria confederar, né? Tirar aquela ideia de poder central tão forte. Né? A instituição do poder moderador, eu diria que foi uma gota d'água. Né? E, ao mesmo tempo, valorizar os princípios da República. Né? A liberdade, a igualdade, a abolição da escravatura, valorizar a participação dos entes confederados nas decisões. Então, esse exemplo, e o exemplo de coragem, não é? De empatia, que todo líder deve ter, e que Frei Caneca usou isso de uma maneira magistral. Né? Eu acho que são lições que servem muito para a nossa juventude. E a senhora disse que ele era também poeta? Ele era poeta. Ele tem belos escritos, tem muitos escritos e um excelente orador. E vamos falar um pouquinho agora sobre o documentário. Sim. Vai ter uma peça principal e mais 3 que vão se desdobrar, é isso? A senhora pode explicar um pouquinho para a gente? Não quero dar muitos trailers, porque também ainda não recebi os roteiros, né, dos outros. Mas o que me foi dito pela equipe é que as pesquisas que foram feitas em loco, né, as pesquisas tanto do material escrito, né, dos anais que eles pesquisaram e que existe também em uma boa quantidade, como a visita aos locais, né, seja aqui, seja no Ceará,
seja na Paraíba, eles redundaram em descobertas, né? De novas rotas que não são muito publicitadas, da participação de outros setores, de outros atores, de outros segmentos da sociedade. E para fazer um documentário só ia ficar muito extenso, né? E nem ficaria muito pedagógico. Então, o primeiro documentário vai dar essa visão geral, que é esse que vai ser lançado no dia 10. E vão se seguir os outros até a finalização da comissão. A gente quer finalizar a comissão também comemorando, primeiro, o dia 13, né, que foi o dia do fuzilamento, e concluindo no dia 2, que fecha o ciclo da deflagração. Aí tem tempo da gente apresentar esses outros documentários que são mais focados, não é uma visão geral, é focado em achados específicos de participação de comunidades, de participações e de como, saindo de Pernambuco, a Confederação chegou também em outros espaços, em outras províncias, que hoje a gente chama de estados, né? Saindo da província de Pernambuco, o que tem na província do Ceará. E tem uma linha também, que foi uma solicitação nossa, né, das senadoras mulheres, que vai ser exposta, que é a participação das mulheres. Desde a Confederação, desde a Revolução de 17, que nós temos Bárbara de Alencar, como a primeira presa política do Brasil, e o filho dela, Tristão de Alencar, e o neto dela, não é? José de Alencar, Tristão, também era padre, participou efetivamente da Confederação do Equador, na província do Ceará. Então, a pesquisa fez toda essa linha, né, que não coube no primeiro documentário, mas vai vir nos outros. E o que nós podemos esperar para os próximos meses da comissão? Nós vamos fazer uma reunião, né, esses dias, para fazer um balanço, né, um balanço do que foi feito, né, apresentar o resultado de todo o trabalho do grupo técnico, divulgar a data de exibição do primeiro documentário, que eu repito, estou repetindo para todo mundo ir, né? Será dia 10 de dezembro, às 15 horas, no auditório do Interleges. Nós vamos participar como comissão do grande evento que vai haver em Pernambuco, no dia 13 de janeiro. Vai haver um evento muito importante, no próprio Forte de Cinco Pontas. A comissão tem uma proposta para apresentar tanto ao governo do estado quanto à prefeitura do Recife, que é a demolição de um viaduto que foi construído agora, nesse século, né? E que não adiantou muito para a mobilidade do Recife e que cobre o Forte de Cinco Pontas, né? Nós propusemos que o Forte também tenha um processo de restauração. Nós vamos querer trazer aqui para o Senado essa exposição de banners que foi feita pelos estudantes quando foi deflagrado o processo o ano passado, no dia 2 de julho, e concluir os trabalhos com o lançamento, né, da nossa publicação pelo Senado. Ou seja, muita coisa boa vai vir por aí, né? Muita coisa boa. Quero que todo mundo fique conhecendo a Confederação do Equador e a sua importância. Eu vou estar lá, pode ter certeza que no dia do lançamento do documentário estarei lá. Senadora, muito obrigada pela sua companhia, pela sua participação e por todas as informações prestadas. Eu que agradeço a você e a todos que estão nos acompanhando. Este foi o panorama da Comissão Temporária Interna em comemoração aos 200 anos da Confederação do Equador. Este programa já está disponível na internet em senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima.